cedo a palavra ao senador Paulo Paim para proceder à leitura do relatório. Ok. Relatório. Está sob exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto de lei da Câmara PLC 122 de 2006, projeto de lei número 5003/2001, na Casa de Origem, de autoria da deputada Yara Bernardi. Redigido sob o formato de lei avulsa, o texto original limitava-se a prescrever sanções administrativas às pessoas jurídicas por práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual, com base no princípio da igualdade, escrito no artigo 5º da nossa Constituição. Aprovado pela Câmara dos Deputados em 23 de novembro de 2006, sob a forma de substitutivo, o projeto submetido à revisão do Senado. Esse projeto tem formato de lei modificativa e de natureza abrangente. Ele pretende alterar a Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que cuida de punir crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, para nela então inserir punição também aos crimes praticados por discriminação de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Nesse sentido, não só criminaliza diversas condutas, mas define, como também define o rito de apuração dos atos discriminatórios, amplia os efeitos da condenação deles decorrentes e altera a CLT e o Código Penal. No Senado, o projeto, inicialmente distribuído ao exame apenas da CDH e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, foi também, então, remetido à análise prévia da Comissão de Assuntos Sociais, por força de um requerimento. Na CAS, ele foi entregue à relatoria da senadora Fátima Cleide, instruído por 7 audiências públicas e aprovado na forma de um novo substitutivo, que acatou o teor da proposta da Câmara quanto à proibição do preconceito e da discriminação fundados em orientação sexual, identidade de gênero, sexo e gênero. O substitutivo acolheu igualmente a qualificação de injúria derivada da manifestação de preconceito, mas inovou ao sugerir a criminalização do preconceito e da discriminação fundados na condição da pessoa idosa ou com deficiência e ao ampliar o combate à discriminação por procedência nacional para o de origem. Depois de ser analisado pela CDH, onde não foi alvo de nenhuma emenda até o momento, e já ensejou a realização de 12 audiências públicas de instrução, a proposta da Câmara também será objeto de exame lá na CCJ. Análise. Nos termos do artigo 102, letra E, do Regimento Interno do Senado Federal, compete, senador Suplicy, a esse colegiado. É porque o senador Suplicy ali me atrapalha a minha leitura aqui, senador. Nós temos que dar uma pegada no celular aí, pessoal. Alguém tem que segurar o celular. Nos termos do artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esse colegiado opinar sobre matéria que trate da garantia e promoção dos direitos humanos, caso específico aqui do PLC 122 de 2006. Do ponto de vista formal, ele respeita as cláusulas pétreas e o princípio da reserva de iniciativa. Materializa-se na espécie adequada de lei e versa sobre matéria afeta a competência legislativa da União e as atribuições dos membros do Congresso Nacional. Com relação ao mérito, julgamos ser inequívoca a importância da iniciativa da deputada Yara Bernardi,
que encontra amparo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo a qual toda pessoa tem o direito de ser reconhecida como tal perante a lei em todos os lugares, independente de cor, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, gênero, credo, origem, grau de escolaridade, condição física, etc. Afinal de contas, esses são fatores acidentais ou fortuitos, que não se erigem como causa de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de ninguém. A intolerância e a discriminação, ancorada nesses preconceitos, desrespeitam a dignidade humana fundamental de todas as pessoas. Não temos dúvida, tampouco, da necessidade de coibir a discriminação e de garantir a universalidade do direito à igualdade e à diversidade, pois a discriminação atentatória de direitos, qualquer que seja ela, merece represália social e estatal, devendo ser condenada juridicamente. Entendemos ainda que a proposta da Câmara foi aperfeiçoada com as diretrizes impostas à matéria no substantivo apresentado pela CAS, após a realização de inúmeras audiências públicas. Pautado nos pressupostos da não discriminação, da intervenção penal mínima, da clareza e simplicidade da linguagem e da ampliação do rol de beneficiários da lei, que pune os crimes resultantes de preconceito e discriminação, o substitutivo estende a proteção legal às pessoas idosas ou com deficiência e limita-se a disciplinar as condutas fundamentais para a garantia do respeito à dignidade humana. Na elaboração do presente relatório para a CDH, buscamos aprofundar essa discussão, construindo uma linha de trabalho na qual a mudança legislativa almejada se volte a combater o ódio, a intolerância e o preconceito contra todas as pessoas, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da indivisibilidade dos direitos humanos e do recurso à lei penal em algum caso. Lembramos, a propósito, que a consciência da indivisibilidade dos direitos humanos está na raiz do combate ao preconceito e à discriminação, que tem sede constitucional no Brasil, amparando-se nos princípios e nas normas que conferem a dignidade da pessoa humana, a condição de princípio base, informador da estrutura fundamental de toda a arquitetura da lei maior. Não por acaso, já em seu preâmbulo, a Constituição da República faz da tolerância uma de suas marcas definidoras, visto que ancora o Estado democrático de direito, abrir aspas, nos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Também, ao anunciar os princípios fundamentais, artigo 1º, ela indica entre os fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, inciso 3º e 5º. Tendo esse hoje a acepção de respeito e tolerância à diversidade humana. Ademais, assenta entre os objetivos fundamentais do país, promoção do bem de todos, abrir aspas, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, cor e qualquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 4º. Por fim, programa a igualdade de todos perante a lei. Artigo 5º, capto, declara invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas. Inciso 10º, prevê que a lei punirá qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais,
inciso 41, e condena a prática do racismo, reportando-se a ele como crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei, inciso 42. Senhores e senhoras, diante de tal quadro e considerando que o preconceito e a discriminação serão mais bem enfrentados com a participação e o compromisso de todos, iniciamos, então, a partir do fim do ano passado, quando o presidente dessa comissão chamei para mim. Sabia que era um tema polêmico, como está sendo a relatoria dessa matéria. A partir daí, iniciamos uma série de reuniões com diversos segmentos para a construção de um texto que traduzisse o consenso possível. Ninguém está dizendo que o texto é consenso. O entendimento possível em torno do tema. Essas reuniões possibilitaram efetuar importantes modificações no texto que recebi, tanto na proposta da Câmara, quanto também no substitutivo da Casa, resultando, então, num texto construído na base da participação e da boa vontade, e firmemente calcado no compromisso de produzir o melhor possível em matéria de legislação. O substitutivo, ora apresentado, é fruto dessas discussões e busca concretizar a mínima intervenção legal com a máxima proteção de direitos. Nesse sentido, eliminamos da proposta que chegou às minhas mãos a remissão ao Código Penal, a fim de garantir a apreciação da matéria de forma independente e exclusiva. Também ampliamos expressões para resolver temores associados a atitudes ofensivas a espaços religiosos. Vocês virão na hora que eu ler o texto. De modo que não somente os templos, fiz ainda uma última mudança, que não somente os templos, mas também os eventos religiosos fiquem resguardados e podem, assim, rejeitar prática com as quais tenham discordância de natureza doutrinária. Procuramos, igualmente, conferir mais abrangência aos segmentos protegidos, de maneira a evitar a estigmatização de qualquer grupo social, pois vale repetir, cuida-se de proteger as pessoas de serem vítimas de preconceito, de ódio e intolerância. Explico aqui rapidamente. Eu sei que isso não há concordância de um setor ou de outro, mas quando eu faço essa mudança, saindo do templo para evento, porque alguém me disse, e entendemos nós que tinha lógica, se o objetivo é esse, se junto ao templo, junto, enfim, à sua igreja, ele terá a liberdade de dar a sua opinião. Alguém me disse, e se eu fazer um evento lá no Gigantinho ou no Maracanã, eu não tenho liberdade? Então, nos preocupamos aqui em botar a palavra eventos, que amplia muito além do que seria somente o espaço da igreja ou do templo. Só digo que fiz isso a pedido de setores que me procuraram que eu colocasse a palavra em todos os eventos. E fiz e assumi a responsabilidade desta abrangência. Diante desse esforço político de buscar o acordo e a conciliação, enfrentamos reações ao projeto de que o considero de que estaríamos avançando muito na proteção, aí alguns dizem dos religiosos, outros dizem da comunidade. Por isso que eu entendo que o texto é um meio termo. Entretanto, não nos parece uma atitude razoável considerar exagerado o combate ao preconceito contra as pessoas em relação à sua cor, à sua etnia, à sua religião, à sua origem, o seu gênero sexual, da sua idade, a sua orientação e ainda na condição de pessoa com deficiência. Enfim, senhores, eu estou indo para o finalmente.
estamos convictos que ninguém perde com esse texto. Estamos convictos que todos ganham com o substitutivo ora apresentado. Ele se consubstancia em modificação legislativa que não traz prejuízo de nenhuma ordem a ninguém e ainda é capaz de elevar nosso patamar civilizatório ao incorporar o entendimento de que a vida humana com dignidade pressupõe respeito e de que o combate à discriminação assume destaque no sistema jurídico referenciado nos direitos humanos e na liberdade política. Ouvimos a todos na busca de um texto que, embora saibamos que não é o ideal, fica próximo, digo eu, à vontade das partes envolvidas nesse debate. Aqui eu cito 6 alterações que fiz no projeto que veio da Câmara e no projeto da CAS. Primeira alteração. Atendendo a pedidos, repito, de setores religiosos. Me pediram que eu não entrasse na polêmica da homofobia. Assim eu fiz. Tirei fora a homofobia e que ela seja debatida em outro espaço. O meu texto em nenhum momento fala a palavra homofobia. A segunda alteração, também a pedido de setores religiosos. A segunda alteração que me pediram é que mudássemos o artigo 8º e colocamos, então, no artigo 8º do substitutivo ora apresentado, em seu parágrafo único, a parte final, onde dizemos assim: resguardando o respeito devido aos espaços religiosos, ou seja, resguardando os espaços religiosos. Quanto à manifestação de afetividade de qualquer pessoa em lugar público, privado ou aberto ao público. Completando, veio uma terceira alteração que eu falava antes. Em complemento, a segunda mudança, atendemos de novo a outra sugestão, que seria a terceira de setores religiosos, de acrescentar ao parágrafo que eu citei acima, do artigo 8º do substitutivo, a palavra eventos. Assim eu fiz. Todo e qualquer evento. A redação ficou o seguinte: resguardando o respeito devido aos espaços e eventos religiosos. Fora do púlpito, os pastores e padres terão toda a liberdade de expressar o seu ponto de vista. Quarta alteração que fizemos, e que assumimos de todas elas a responsabilidade. Sabemos que, desculpa a expressão, quanto um setor como outro pode criticar o relatório. Mas eu não podia fazer um relatório que, na minha convicção, estava atendendo somente um setor e que o outro se sentiria totalmente excluído. Ouvindo a todos é que caminhei com essa redação. A quarta alteração que fizemos é que colocamos numa única lei todo tipo de preconceito, para que ninguém, eu escrevi aqui no relatório, setores religiosos me pediram para mim: Paim, não vai caminhar naquela ideia de fazer uma lei específica para a questão da orientação sexual. Eu digo não. Farei uma lei onde todo tipo de preconceito terá o mesmo tratamento. E assim eu fiz. Até porque trabalhei na lei de combate ao racismo e todos sabem. Até porque trabalhei na construção do Estatuto de Igualdade Racial e todos sabem. Até porque fui autor da lei de injúria e todos sabem. Até porque fui relator da política de cotas e todos sabem. Então, eu tinha esse compromisso. Quero aqui me dirigir à CEPIR, a ministra Heloísa Barros, porque havia uma resistência muito grande do movimento negro, porque dizia que ia pulverizar se botasse tudo numa única lei. Fui conversar com a ministra. A ministra reuniu o seu conselho. Depois de muita conversa, o conselho diz: bom, se é para o bem de todos, que todos os preconceitos sejam tratados da mesma forma. Então fizemos uma única lei que inclui todo tipo de preconceito. Assim, a quarta alteração, como eu dizia,
todo tipo de preconceito, para que ninguém dissesse que tínhamos feito uma lei especial para a orientação sexual. Ou seja, todos discriminados estarão contemplados numa única lei. Aqui eu repito que agradeci àqueles que assim entenderam. Aí fomos por uma quinta alteração ainda, no projeto que veio da Câmara e também da Casa. A quinta alteração é que nos pediram que houvesse a preocupação em elaborar uma lei que combata aquilo que consideramos ser unanimidade. Ou seja, isso eu entendo que é unanimidade. Ninguém nessa sala, e fala que eu levantei a voz, porque na verdade eu estou homenageando a todos que estão nessa sala. Ninguém nessa sala aqui, eu tenho certeza que é a favor do ódio. Tenho certeza que nessa sala aqui todos combatem o ódio, combatem a intolerância e combatem a violência de um ser humano contra o outro. Foi nesse sentido também que eu pautei a redação do relatório. E, por fim, a sexta alteração, a última que fiz agora, porque me disseram para mim, e eu sou autor da lei da injúria, viu? Que se eu mantivesse o artigo 3º, que a injúria ela é tão ampla, que qualquer insinuação teria ser dito, olha, foi um crime de preconceito, porque disseram que esse menino ou aquela menina, enfim, por a sua orientação sexual, fez isso ou fez aquilo. E como a injúria é muito ampla, eu tomei a liberdade de tirar o artigo 3º. A injúria não entra também nesse artigo. Aí eu repito o que eu vou dizer aqui. Por fim, a sexta alteração, após muita discussão, retirei o que se referia à intolerância, ao ódio, ao preconceito contra as pessoas, respeito à dignidade da pessoa humana, da indivisibilidade de direitos humanos. Por isso, retiramos do relatório o artigo 3º, que alterava o artigo 140 do parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro e que apresentava a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 140, decreto 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Se a injúria, eu estou retirando isso fora, só para ficar claro o que eu retirei. Se a injúria estava no projeto antes divulgado. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou deficiente, isso foi retirado de lá, para que a injúria não entrasse nesse debate. Sei que recebi e-mail, recebi telegrama, fui xingado, mas faz parte disso tudo. O homem público ele tem que ter coragem de expressar seu ponto de vista naquilo que ele entende que vai na linha do bom senso. E quando eu retirei, sabia que um setor não gostaria, mas retirei com convicção, seria uma maneira de avançarmos no entendimento. Enfim, senhores, assim foi feito, retiramos do relatório, essa foi a sexta mudança. Procuramos avançar num texto que aponte caminhos para a manutenção de direitos e garantias fundamentais. Me permitam vocês aqui, nós que estamos, o mundo todo está de luto, o mundo todo está em silêncio, mas ao mesmo tempo o mundo toca o tambor, o mundo dança ao lembrar a história de Mandela. Todos nós somos mortais, todos nós vamos morrer. E Mandela morreu, mas ele, com suas ideias, continuará, eu diria, orientando as nossas vidas. Nelson Mandela, um dos maiores líderes dos últimos tempos, eu diria do último século, que lutou sempre contra todo tipo de preconceito. Eu só quero usar uma frase dele que eu entendo que unifica esse plenário. Mandela disse um dia: sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viver como irmãos. Disse Mandela. Disse Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele,
por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Por fim, Mandela disse: como é bom ensinar uma criança a amar, e como é truculento, hediondo, querer ensinar uma criança a odiar a outra por puro preconceito. Isso é uma violência contra as duas crianças, tanto a branca quanto a negra. Agora tem uma frasezinha que é minha, que eu quero que vocês ouçam, e eu estou terminando. Ao longo desses anos de vida parlamentar, e principalmente nesse último ano, nunca tratei de um tema tão polêmico. Nunca tratei. Sempre tive um diálogo carinhoso e respeitoso com todos os setores da sociedade. Setores da igreja, da CNBB, setores evangélicos, setores LGBT. Sempre dialoguei com todos. Como dialoguei sempre com todas as centrais, com todas as confederações, sobre os mais variados temas. Nunca sentei numa cadeira para tratar de um tema tão apaixonante por posições diferentes como esse, onde cada um defende o seu ponto de vista. Mas quero dizer para vocês que no longo desse ano eu ouvi muitas histórias. Contaram-nos meninos, meninas, histórias que chocam a todos nós. E aqui eu nem olho para o texto. Por exemplo, a história de um menino e uma menina. E eu conversei com muita gente que me disse: senador, eu sou pobre e sou discriminado por ser pobre. Senador, eu sou negro e sou discriminado por ser negro. Senador, sou discriminado pela minha orientação sexual. Quanto desses meninos e meninas saíram de casa, ainda criança, expulso pelos pais, porque não entenderam aquela situação. Foram para as ruas, mudaram de cidade. E depois voltaram. Um dia para as suas casas. Eu ouvindo a história de cada um, eu confesso a vocês que não tem como. A gente não tem uma lei nesse país que diga: ninguém pode bater em alguém, ninguém pode assassinar alguém, ninguém pode pregar o ódio contra alguém pela sua visão sexual. E eu sei que esse plenário aqui, todos têm essa visão. Eu duvido que tenha um pastor que prega o ódio. Duvido. Eu duvido mesmo. Que tenha um padre, que tenha um pastor, ou que tenha alguém LGBT que fica pregando ódio porque alguém é pastor. Eu, por exemplo, todo mundo sabe que eu acredito em Deus, sou católico, apostólico, romano, e tenho filhos evangélicos. E vocês sabem disso. Tenho filhos evangélicos. Mas nem por isso eu não posso deixar de ter uma posição clara, definida. Se eles vão entender ou não, eu espero que entendam. Eu espero que entendam. Que eu fiz o melhor, olhando para o ser humano. Independente de ser evangélico, ser católico, ter a sua orientação sexual, independente da cor da pele. Eu espero que eles entendam. Permitam que eu diga isso. Eu estava numa assembleia do Sindicato Decisiva, para a minha categoria, e meu filho nascia no hospital. Eu pedi para o secretário-geral do sindicato: vá ao hospital, veja como está meu filho. Porque eu não estou aqui representando o meu filho, mas os filhos de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. Eu tinha que ficar ali, na greve, nas portas da fábrica, e lá fiquei. E a enfermeira, quando esse meu secretário-geral
vai receber e diz para ele, olha, e diz o seguinte: tem um problema aqui, o senhor é loiro, o seu filho é negro. Mas eu não me arrependo em nem um minuto de ter ficado lá, na rua, nas portas de fábrica, e não ter ido ao hospital, onde meu filho naquele momento estava nascendo. Porque a minha visão não pode ser uma visão olhando para esse ou aquele setor, de que eu tenho uma relação mais direta, mas sim para o conjunto da sociedade brasileira. Por tudo isso, ao definirmos por esse substitutivo, vocês podem ter certeza que eu sinto o coração e a alma muito tranquilo, que estamos fazendo a nossa parte, sempre perseguindo a justiça, a igualdade e a liberdade como os direitos de todos e para todos. Ao longo de nossas vidas, aprendemos a sempre nos colocar no lugar do outro. É uma experiência interessante. Sempre se colocar no lugar do outro. E assim o fizemos nesse momento. Ao lembrar as palavras, por exemplo, do Papa Francisco, quando esteve no Brasil e disse, eu estava em casa, ele disse dentro do avião, eu vi ele dizer. Disse o Papa, quando perguntado sobre essa questão, quem sou eu para julgar a conduta do outro? De fato, a norma ou a proposta reforça a perspectiva da prevalência dos direitos humanos e condena toda a prática atentatória de direitos que tenha por fundamento o ódio e a intolerância, por qualquer característica ou condição do ser humano. Ela resulta da compreensão de que não há preconceito ou discriminação que seja maior ou menor, menos prejudicial à integridade e à dignidade humana. Porque essas práticas são igualmente lesivas e desumanas. Enfim, o relatório tem por fundamento a dignidade humana, o pluralismo político como conceito básico, além de dois princípios que são elementares, a liberdade e a igualdade. A igualdade não implica a negação de diferenças, mas pressupõe a garantia da não discriminação. Da mesma forma, a dignidade humana e o pluralismo político, como princípios fundamentais da República, obrigam o Estado a coibir a discriminação e a garantir tolerância, civilidade, imparcialidade nos tratamentos. Nesse contexto, e aqui eu termino, cuidamos de elaborar uma regulação de convivência que contemple duas máximas milenares, a liberdade de arbítrio e respeito ao próximo. É certo que as condutas criminalizadas não tratarão da esfera da consciência, mas da esfera da convivência, definindo apenas comportamentos que impliquem lesão a direito alheio, em consonância com a lei maior. O texto que ora propomos almejar proteger a vida, não somente em seu sentido biológico, mas nas relações sociais indispensáveis ao seu desenvolvimento, visto que a discriminação também pode conduzir à morte social. Em suma, com a mínima intervenção no ordenamento jurídico, ele amplia a proteção legal a todas as pessoas, contribuindo para transformar a legislação vigente em poderoso instrumento de afirmação da igualdade fundamental entre os seres e da dignidade da pessoa humana. Fiz alteração na lei mais pontual possível. O substitutivo que apresento ao projeto de lei da Câmara altera a lei número 7717, 5 de janeiro de 1989, para definir e punir os crimes de ódio e intolerância resultantes de discriminação ou preconceito.
Passo à leitura do substitutivo, que é muito curto, é uma folha o substitutivo. Artigo 1º. A emenda da Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, passa a vigorar da seguinte redação. Define e pune os crimes de ódio e intolerância resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou deficiência. Artigo 2º, vou direto no que diz o artigo 2º. Os artigos 1, 2, 3, 4, 8 e 20 da Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Serão punidos na forma da lei os crimes de ódio e intolerância. Você pode ver que eu repito sempre ódio e intolerância. Serão punidos na forma da lei os crimes de ódio e intolerância resultantes de discriminação, de preconceito, raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero e condição de pessoa idosa. Artigo 3º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, preconceito, raça, cor, repito a mesma coisa. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, preconceito, raça, cor, etnia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar entendimento, estabelecimentos comerciais ou locais abertos, parágrafo único, ensina a mesma pena quem impedir ou restringir a manifestação de afetividade de qualquer pessoa em local público ou privado, aberto ou público, resguardado o respeito devido, resguardado aqui que entra aquilo que eu li, que está lá, que tinha que estar aqui. Resguardado, tudo isso, o respeito devido aos espaços e eventos religiosos. E o artigo 20 termina. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. Esse é o relatório que fiz, encaminho à comissão para a sua aprovação, naturalmente pelo relatório que fiz. Peço vista, senhor. Já vou passar, presidente. Presidenta, fiz o relatório ouvindo a todos. Repito, sei que não é a lei ideal, foi a lei possível de construir para apresentar à Comissão de Direitos Humanos. Peço vista, senhora presidente. Obrigada, senador Paulo Paim. Coletiva, senhora presidenta. Peço vista. Vista solicitada pelo senador Magno Malta, vistas coletivas, senador Humberto Costa e o senador... Coletiva. Senador Capiberibe, senador Eduardo Suplicy, senador Eduardo Lopes. Vista coletiva. Senhora